E aí, são 3h42 da manhã e estou gravando este podcast para conversar com vocês sobre a importância de investir, né? De ter investimentos. E aí, se vocês acreditam que é melhor investir em ação, criptomoeda, fundos imobiliários, outra coisa, aí é uma conclusão de vocês. Eu não estou aqui para expor a minha opinião pessoal em relação a isso, de qual ativo que é melhor, mas sim para falar sobre investimento. Quão é importante ter investimentos, né? Ter uma base, digamos assim. E aí, no decorrer do podcast, vocês vão entender melhor, eu vou abordar alguns assuntos, né, contar algumas situações, de repente, e vamos lá. Bom, por que, na minha opinião, é extremamente importante ter investimento, ter um dinheiro guardado? É muito simples. Quem é playboy, quem vem de uma base familiar muito boa, né, não precisa necessariamente ser uma pessoa rica, mas uma pessoa de classe média alta, uma pessoa que vem dessas boas condições, ela não vai sentir diferença, não vai sentir necessidade, na maioria dos casos, né? Já vai ter uma boa escola, um bom estudo, já vai conseguir uma renda muito boa ali logo nos seus primeiros anos da vida adulta, talvez até na adolescência, porque vai ter o pai, a mãe ou alguém ali na família que tem influência para indicar, né? Para algum cargo, para alguma posição de relevância, então essa pessoa ela não vai saber a diferença. Agora, quem veio de uma camada mais baixa, né? De uma base mais precária, vai entender bem o que eu estou falando. Quando a gente chega em um lugar, seja na casa dos outros, seja em uma roda de conversa, seja em um trabalho, no trabalho também, e a gente é de uma posição mais baixa, e a gente não tem uma base forte, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Enfim, quando a gente vem de uma condição mais humilde e a gente chega nos ambientes, seja o ambiente que for, geralmente nós somos tratados de uma maneira não tão agradável, né? E sempre tem aquele olhar de inferioridade e o olhar tudo bem, mas não tudo bem, né? Mas menos pior. Só que aí, geralmente, em seguida, sempre vem aquele maltratamento, né? Um trabalho quando a gente é de uma posição mais inferior e alguém vai dar uma ordem pra gente, e a gente vem de um cargo mais baixo, né? Quando a pessoa vem de um cargo mais baixo, geralmente com muita arrogância, com muita soberba, muitos maus tratos, né? E geralmente, por que isso acontece? Por que as pessoas olham assim? Porque as pessoas vão acreditar que o outro não tem nada, que o outro tá naquela posição e ele merece ser tratado daquela forma. Infelizmente, a sociedade funciona assim. Ou às vezes nem julga que merece ser tratado daquela forma. Simplesmente vai acontecer de a pessoa ela se sentir acima do outro e querer pisar. Isso também acontece. E muitas vezes, né, dependendo do ambiente, nós não conseguimos mudar isso porque o simples fato de ter algum investimento, né, ter construído algum patrimônio não vai fazer com que as coisas mudem em determinados ambientes. Então, a gente não pode simplesmente virar e falar em todo ambiente, que eu tenho investimento, não sei o que e tal. Não é assim também. Mas, por exemplo, em um ambiente de trabalho. Em um trabalho, né, quando se tem uma base, quando se tem um investimento, nós nos tornamos muito mais tranquilos para tomar determinadas decisões. Por exemplo, eu não preciso tolerar humilhação, porque eu tenho um dinheiro guardado, um dinheiro investido, que vai me dar uma renda até eu achar algo melhor. Eu não preciso disso, eu não preciso passar por essa humilhação. Tá? Então o investimento ele é importante por quê? Porque ele nos tira de situações que são humilhantes e ele nos traz mais conforto para tomar determinadas decisões. Eu falo isso por conta própria, tá? Eu já estive nos dois lados da moeda, então eu sei bem como é que é, entendeu? E até quando, por exemplo, na verdade muda em todo ambiente sim, porque, por exemplo, eu me lembro que antes, quando eu não tinha nada, e as pessoas me tratavam mal, me desprezavam. Eu já vivi muitas situações complicadas nesse sentido, que eu venho de uma situação que foi muito complicada, de altos e baixos, né? Mas durante os baixos, eu me lembro que as pessoas me tratavam mal e aquilo eu pensava, pô, pra que isso e tal? E eu chegava a ficar chateado. Naquela época eu não era praticante da filosofia, não conhecia estoicismo, mas enfim. Hoje,
né? Se acontece esse tipo de situação, eu penso, tudo bem, não vai me fazer diferença, não vai me fazer efeito, na verdade diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. Só que isso não é só por causa da filosofia, por causa do estoicismo. Na verdade, essa calma, esse relaxamento que eu tenho e essa tranquilidade, ela é potencializada pelo fato de eu saber que eu tenho investimentos e um dinheiro guardado que me geram um valor e que me traz tranquilidade. Lógico, dentro daquilo que eu vivo, dentro do meu estilo de vida, né? Que é o suficiente. Então eu tenho tranquilidade até nisso. Realmente traz muito mais tranquilidade. Então, essas são algumas das razões do porquê investir é extremamente importante. Por isso que eu sempre falo com vocês, né? Eu acredito que eu não me lembro, porque eu tenho 74 podcasts gravados, 75, mas se eu não me engano, eu gravei um podcast mais ou menos parecido, né? E eu gosto de sempre falar, sempre abordar, por causa da importância que é, né? Do apoio que traz, saber que tem um dinheiro ali guardado, investido. E eu vejo muitas pessoas dizendo, não, porque tal, não vale a pena, que não vai ficar rico com investimento, mas não é só a questão de ficar rico ou não é só a questão de ficar multimilionário e etc, mas é questão da tranquilidade, né? De certa forma, do conforto. Não existe conforto, né? Não existe estabilidade, isso aí é algo criado, mas é criado e vendido pela sociedade, mas de certa forma traz uma sensação de acalento, né? Saber que tem um dinheiro investido ali. Lógico, em ativos seguros, bem aplicados e etc, né? Mas é isso. Eu espero que esse podcast tenha sido útil, né? Se chegar em alguém que investe, a pessoa vai ver uma igualdade, né? A pessoa vai enxergar alguém parecido, né? E se chegar para quem não investe, eu espero que a pessoa que esteja ouvindo pense, reflita, né? Veja se vale a pena. De repente não vale mesmo, de acordo com a visão da pessoa, mas eu espero que pelo menos gere reflexão, né? Eu estou aqui para refletir, para conversar. Meu pensamento, meus podcasts, as coisas que eu falo, elas não são absolutas, né? É apenas uma conversa, certo? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima.